Todos meus Pai Senhor, estamos aqui para mais uma noite conversarmos, não para uma aula, mas para uma conversa, né? Conversa que nós temos aí, não costumo chamar de curso, costumo chamar de uma conversa, nós temos um bate-papo. Aí que quem vos fala, seu pastor, seu amigo e pastor Davi Mariano. Hoje nós vamos hoje é a última aula de heresiologia. Não vou falar de uma seita e heresia específica. Eu vou ensinar você a identificar as seitas e heresias, ok? Então, a partir de hoje você vai saber como identificar uma seita e heresia por si próprio, sem ter que outra pessoa dizer por você, né? E assim nós vamos hoje falar para você sobre isso, ok? Vamos aqui chamar nossos irmãos para a aula, né? Para essa conversa. Vou chamar alguns irmãos aqui, estar aqui compartilhando desse momento que nós temos todas as noites, né? Um momento único aqui, um momento de compartilhar o conhecimento que Deus tem nos proporcionado, um momento de compartilhar a palavra do Senhor, né? Um momento que nós passamos aqui uma horinha juntos e graças a Deus um momento que tem dado frutos na presença do Senhor. Um momento de adoração ao Senhor também, porque adoramos o Senhor com a nossa vida em tudo que nós fazemos. É tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, nós podemos, já chamamos nossos irmãos, nós podemos então começar a nossa aula. Então, como eu disse, nossa aula é como identificar as seitas e heresias. Nós demos as aulas aí anteriores, as seitas e heresias, nós começamos aí pelo G12, a minha irmã Zelda. Quem assistiu às aulas aí do G12, também damos aula aí sobre a Sociedade Torre de Vigia, né? Também demos aula sobre enfim, vocês podem acompanhar nos outros vídeos. Também demos aula sobre algumas outras seitas, como os Mormons. E agora nós vamos estar encerrando na aula de hoje, porque se nós formos ficar falando sobre seitas e heresias, nós vamos passar um ano falando. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi ensinar vocês a identificar elas por si próprio. Assim que eu decidi fazer. E é dessa forma que vai ser feito na aula de hoje. Ok? Vamos começar então nossa aula de hoje. Vamos lá então. É interessante aqui para começar a aula de hoje, nós temos que entender o que é religião.
nós temos que entender o que é religião, né? Porque nós muitas vezes falamos que uma pessoa é religiosa ou que nós fazemos parte de um sistema religioso, enfim. E o que seria religião? Nós sabemos que, ou quem não sabe vai saber agora, que o termo religião vem do latim religare, e que significa ligar. E também é um conjunto de práticas e princípios que regem as relações entre o homem e Deus, ou seja, entre o homem e a divindade, ou seja, religare, ligar ou religar o homem com Deus. Ou seja, a religião, na sua tradução correta, ela serve para ligar ou religar o homem com Deus. No jardim do homem, no jardim do Éden, o homem pecou e foi destituído da glória do Senhor, da glória de Deus. Então, veio o Senhor Jesus, morreu por nós, e assim, religando o homem a Deus. É daí que veio o termo religare, que daí surgiu o termo religião, religiosidade. Ok? Muitos perguntam assim, qual é a verdadeira religião? Enfim, porque tem esse debate, né? Até mesmo entre os evangélicos. Tem evangélicos não, né? Tem fanáticos por aí, que se pudesse um engalfiava-se com o outro. Mas nós sabemos que Tiago, lá em Tiago, diz que a verdadeira religião é atender órfãos e viúvos nas suas necessidades. Tem muitos que estão dentro da igreja fazendo somente barulho e nem o básico daquilo que está em Tiago ele faz. Mas a verdadeira religião é aquela que, através dos seus ensinamentos, ela leva o homem caído em seus muitos pecados a voltar-se para Deus, para a sua própria salvação. Porque se a religião é o religare, é ligar o homem com Deus, nós podemos entender que se uma religião, ou enfim, eu estou falando esse termo para vocês entenderem, tá? Nós podemos entender que se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa que se diz próximo de Deus, não liga o homem a Deus e afasta ele do pecado, então os seus ensinamentos não provêm de Deus, porque todo ensinamento que provém de Deus leva o homem a Deus. Leva o homem a Deus, porque o religare, ele é o princípio de toda religião. O religare, ele é o princípio de toda religião. Ele é o princípio de todo evangelho. Ok? As religiões ensinam boas regras de conduta. Não tem uma religião que venha ensinar uma má regra de conduta. Okay? Enfim, veja bem, você já vai entender ali. Lá na frente você vai entender. Então, as religiões ensinam boa regra de conduta. Mas, a minha irmã, pode ser. Mas há outras que colocam no coração dos seus seguidores o temor num Deus pessoalmente desconhecido. Vamos lá, como que eu vou te explicar isso? Nós conhecemos o nosso Deus. Sim, nós conhecemos. E quem não conhece porque não quer, porque nós temos a Bíblia para conhecer nosso Deus. Nós vemos nas aulas passadas, em teontologia e na introdução à teologia, que Deus deseja ser conhecido. E deixou duas formas para ser conhecido: a revelação geral e a revelação especial.
né? Só voltar lá atrás que você vai ver que nós não conhecemos a Deus se nós somente não queremos. Está aqui a revelação especial, certo? Então, nós conhecemos o nosso Deus. Porém, tem religiões por aí que ela prega um Deus tão temível e tão desconhecido que você não pode nem chegar a conhecê-lo, e esse Deus ele não se revela. Enfim, então ele não se liga ao homem e não religa ao homem com ele. Sendo que nós já vemos que religião vem do latim religare, e isso então vem contra tudo o que nós entendemos como religião. Sendo que se religião serve para religar o homem a Deus, uma religião que não religa o homem a um Deus, essa religião vem a ser uma falsa religião ou uma seita, no mínimo uma heresia, correto? Ok, chegamos a essa conclusão. Só quero, antes de continuar, saber se tem alguma dúvida. Não? Então vamos continuar. A vida religiosa, né? Ela leva o indivíduo a uma experiência como um todo. Como assim? Vou te explicar. A vida religiosa, a pessoa que tem uma vida realmente com Deus, uma vida realmente fiel e verdadeira dentro daquilo que a Bíblia ensina, dentro daquilo que a doutrina, a santa doutrina de Deus ensina, ela tem a sua vida transformada. Olá, irmã Rosângela Correia. Então ela tem a sua vida transformada, sendo que não somente a sua vida quando ela está dentro da igreja, mas quando ela está fora. Quando ela está fora. Então o indivíduo ele tem uma experiência de vida como um todo, sendo dentro da igreja, sua vida familiar, a sua vida profissional e a sua vida social. Então, o indivíduo que leva a sua vida espiritual e religiosa a sério, ele muda dentro da igreja, ou seja, religiosamente, ele muda profissionalmente, ele muda familiarmente e ele muda socialmente. Ok? Estamos entendidos até aqui? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Podemos continuar? Vamos ir para o segundo tópico, doutrinas. Podemos ir para doutrinas. Ok, só uma pergunta. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Doutrinas, né? O próximo tópico é doutrinas. O que seria doutrinas? É porque muitas pessoas falam assim, nossa, para que doutrinas? Né? Opa, problemas técnicos. Problemas técnicos. Isso acontece quando se é ao vivo. Enfim, muita gente pergunta. Para que doutrinas? O que significa doutrinas? O que vem a ser doutrinas? Doutrinas, ela vem do latim doctrina, cuja forma verbal
se fala mais ou menos assim, é docere, e significa ensinar, ensino ou instrução. É o conteúdo de uma crença. Entende? Doutrina, docere, significa instrução, ensino. Ou seja, sem doutrina nós não temos a instrução e o ensino. Mais ou menos assim, a doutrina é o ensino, é uma regra a qual, sem ela, nós não aprendemos o que se deve ser feito. Existem doutrinas que vêm do homem, pastor Davi. Bom, isso é para uma outra aula, mas eu posso te responder. Existem doutrinas bíblicas. E o que não é bíblico é o quê? São dogmas. Porém, queridão, se você não cumpre o dogma ou a doutrina da sua igreja, você está em pecado, porque a Bíblia diz que desobediência é pecado. Então, você aceitou estar naquela igreja e não cumpre a doutrina daquela igreja, você está em pecado. Ok? Enfim, voltando para a doutrina. Como eu disse, a doutrina é a instrução, o conteúdo de uma crença. E pode ser, olha só, a doutrina pode ser divina. Você lê lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 28, que a doutrina ela pode ser divina. Tá? Mateus, capítulo 7, versículo 28. Lá diz que a doutrina pode ser divina. A doutrina, qual que eu acabei... Perdão. Que eu acabei de falar. A doutrina ela pode ser humana. Está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 22. Ok? E... agora sim, a doutrina ela pode ser demoníaca. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ok? A teologia da doutrina e a ciência, que trata do conhecimento acerca de Deus e das suas relações com o homem, ela é muito complexa, mas porém muito simples de se entender. Pois como nós podemos ver em teontologia, que nós damos uma pincelada, a doutrina sobre Deus ela é simples. E a teologia sobre Deus, muito mais simples ainda, porque Deus se revela de maneira simples na Bíblia. Ok? Então a teologia e doutrinas sobre Deus, ela é muito simples. Já a ciência, que trata sobre Deus e a relação com o homem, a ciência ela não aceita muita coisa. Porém, a Bíblia derruba a ciência diversas vezes e diversas maneiras, de N maneiras, de diversas maneiras. A doutrina consiste de fatos comprovados e é a conexão entre a teologia e a religião. É o conhecimento, o conteúdo da fé cristã. Ou seja, sem doutrina não tem fé. Se nós deixarmos a doutrina de lado, significa que nós estamos deixando a nossa fé de lado. Veja bem, muitas vezes as pessoas não querem cumprir as doutrinas. Muitas vezes as pessoas não querem deixar os velhos costumes do mundo de lado para não cumprir a doutrina. Isso significa, aí elas dizem assim, isso não significa que eu não estou tendo fé ou que eu não estou sendo cristão. Opa! Significa sim. Porque a doutrina é a conexão entre a sua fé e a religião. Ou seja, a doutrina ela é a conexão entre o religare, ou seja, aquilo que te religa a Deus. O conjunto de doutrinas, ele te faz chegar
ao ponto que você precisa, ou seja, ao ponto de santificação que você precisa para se chegar até Deus. Entendeu a importância da doutrina? Essa é a importância da doutrina. Enfim, não podemos confundir doutrinas com dogmas. Um parecer eclesiástico daquilo que não é. Não podemos confundir doutrina com dogma. Dogma, como eu estava dizendo, é um parecer eclesiástico daquilo que não está muito claro. Ou seja, o dogma consiste em características particulares de algumas igrejas, algumas coisas que a Bíblia não deixa muito claro. A doutrina é descendência exclusiva bíblica. A doutrina é totalmente bíblica e o dogma é algo que interpretamos na Bíblia e nós fazemos a doutrina, o dogma, de acordo com o que nós entendemos da Bíblia, ou que o Espírito Santo nos revela da Bíblia, ok? Mas não é por isso que nós não temos que seguir o dogma, ok? Obedecei aos vossos pastores e a doutrina de vossas igrejas. Problemas técnicos, minha Bíblia caiu. Mas eu colo ela, prometo. Ok? Obedecei aos vossos pastores e a doutrina de vossas igrejas. Ok? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os 2 olhos. Ok? E com certeza, os homens santos de Deus que estão à frente do trabalho, eles não fizeram, eles não estudaram a Bíblia e criaram esses dogmas para você ir para o inferno, não. Criaram esses dogmas para você continuar separado do mundo. Para você continuar sendo santo, porque a Bíblia diz que quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Porque como diz Apocalipse, Deus diz que o morno ele vai vomitar da boca. Enfim. Exemplo. Doutrina da salvação, do pecado, de Cristo, do Espírito Santo, da igreja, das coisas finais, de Deus, doutrina da inspiração da Bíblia, dos anjos, do homem e etc. Essas doutrinas têm conteúdo bíblico vasto que confirma as doutrinas. Dentro da teologia nós temos uma regra, que para se formar uma doutrina, nós temos que ter pelo menos 3 textos confirmando aquilo que nós estamos falando. Tá? Não é uma regra muito legal, não. Porque se for assim, tem um pastor, não vou falar o nome dele, por ética, que ele diz que tem aras lá no céu, porque tem vários textos na Bíblia falando de cavalos de fogo. Né? Enfim, vamos deixar isso para lá. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Enfim, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Quero saber aqui. Não quero que a aula fique assim só eu falando, não. Quero que vocês perguntem. Tá? Por favor, pergunte aí. Por favor, vamos lá. Estou esperando alguma dúvida. Nenhuma dúvida até aqui. Posso continuar então? Posso continuar então, né? Então, ok, então vamos continuar. Né? Por que estudar as falsas doutrinas? Né? Igual nós estamos fazendo aqui
durante essa semana aí, né, que nós estamos estudando aí a heresiologia? Por que nós temos que estudar as falsas doutrinas? Alguém sabe responder? Por que nós temos que estudar as falsas doutrinas? Alguém pode me responder aí? Por que nós temos que estudar as falsas doutrinas? Alguém me responde, por favor? Ninguém? Ninguém? Alguém pode me responder? Por que nós temos que estudar as falsas doutrinas? Poxa vida. Queria uma respostinha, pelo menos. Ok, então, vamos lá, vamos continuar. Enfim. A Bíblia diz, lá em Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como os teus ouvintes. Temos uma resposta aqui, ó, para saber as mentiras que não podemos fazer. Também está correto. Continuando aqui. E para não ser enganado, né? Sabendo as mentiras, né? Sim, exato, parabéns. Sabendo as mentiras que nós não podemos seguir, não podemos fazer, nós não somos enganados e podemos também refutar e falar a verdade, né? Se pregar a verdade, né? Então, é isso mesmo. No capítulo 4, versículo 16 de Timóteo, como estava lendo para os irmãos, diz assim a palavra do Senhor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado da santa doutrina, porque assim nós não estamos só salvando a nós, mas aos que nos ouvem. Por isso que nós mesmos, às vezes cansados do dia a dia, fadigados, nós viemos aqui e conversamos um pouquinho com vocês. Falamos um pouco da santa doutrina e daquelas que estão erradas, para que sua alma seja salva, juntamente com a nossa. Para que nós tenhamos cuidado da doutrina, para que a nossa alma seja salva e a sua também. Assim como está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Entenderam? Alguma pergunta? Nenhuma? Outro motivo que nós temos que estudar as falsas doutrinas é para defesa própria. Ok? Para defesa própria. Os cristãos devem conhecer os ensinos de forma que não sejam enganados. Poesias baratas e sem fundamentos bíblicos consistentes, devemos conhecê-los de forma a termos condições de refutá-los. Podemos ler lá Tito, capítulo 1, versículo 9. Se nós não tivermos conhecimento das doutrinas e daquilo que eles ensinam, e
da Bíblia, nós não temos como refutar as mentiras que eles pregam. Primeiro, se nós não estudarmos a Bíblia e não conhecermos, nós não vamos ter o que pregar. Segundo, se nós não estudarmos as mentiras dele, nós não vamos saber o que falar quando eles vierem falar com a gente. Então nós temos que estudar a palavra do Senhor para não perecermos e temos que estudar as mentiras dele para não sermos enganados. Ok? Terceiro motivo que nós temos que estudar as mentiras deles. Para que nós possamos conhecer os erros dos hereges. Para termos condições de apresentar a verdade aos que necessitam. A palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade me libertou, se a verdade te libertou, não é um presente exclusivo meu e seu. É um presente para toda a humanidade, a todos aqueles que aceitaram. Então nós não podemos ser egoístas e ficar isso conosco. Se eles estão no erro, nós temos que pregar a verdade para eles. Nós temos que estudar sim a palavra santa do Senhor, temos que estudar sim o engano deles e ir lá pregar a verdade, apresentar o erro dentro da heresia deles e ir lá pregar a verdade dentro da Bíblia. Ok? Então, nós temos que estudar a heresia para fazer notória a verdade dentro da palavra do Senhor. Enfim, alguma pergunta até aqui? Está tudo bem? Está tudo ok? Estão entendendo? Podemos continuar? Ok. Heresia. O que é heresia? Da onde vem? Da onde surgiu? Só uma pergunta. Estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Esse joinha significa que tá me ouvindo bem, que o som tá bom. Então vamos continuar então. Da onde que vem heresia? A palavra heresia, o que significa? Epa, bichinho, sabe bichinho? Heresia. A palavra heresia vem do grego airesis. Airesis significa preferência. É o ato de um indivíduo ou grupo se afastar do ensino da palavra de Deus. O que está alto? Enfim, vamos lá. Como eu estava dizendo, heresia. Vem do grego, airesis, significa preferência. É o ato de um indivíduo se afastar do ensino da palavra de Deus. Um indivíduo ou um grupo de se afastar do ensino da palavra de Deus. E adotar suas próprias ideias. Ou de outrem, de alguém. É o abandono da verdade. No século I, o termo heresia indicava a negação do Evangelho.
pregado pelos apóstolos. Podemos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ok? Entenderam o que é heresia? É o ato de um grupo ou de um indivíduo de se afastar da palavra e de adotar suas próprias ideias ou de outrem. Ou seja, é muito fácil cometer uma heresia. É muito fácil cometer uma heresia. E é muito simples. Então, tudo que você pegar e falar e começar a adotar para si que não está na Bíblia é uma heresia. Tudo que você começar a disseminar que não está na Bíblia é uma heresia. E o problema é que a partir de uma heresia pode se formar uma seita. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá então. Como identificar uma heresia? Não é muito difícil identificar uma heresia. Existem alguns aspectos básicos que observando, nós mesmos observando, mostram a moderna estratégia do diabo, que é a conquista das nossas mentes. A batalha iniciada no momento, em todo o mundo, é a batalha mental, onde as falsas ideologias, preste atenção, as falsas ideologias, sequências subestimam a palavra de Deus. Aqui eu estava falando, tudo que subestima a palavra de Deus, tudo que está fora da palavra de Deus, você já tem ela como heresia. Ok? Quero falar com vocês agora sobre uma coisa. Eu acho que poucos ouviram falar. Deixa eu tentar falar aqui devagar, para ver se vocês pegam e eu também consigo falar. Unilateralidade de apreciação doutrinária. Já ouviu falar disso? Unilateralidade de apreciação doutrinária. Vamos lá. O que é isso? Em muitos casos, a heresia é caracterizada pelo fato de escolher uma doutrina para nela descarregar suas atenções em detrimento, das outras. Por exemplo, a divindade de Cristo, abandonando a sua humanidade ou vice-versa. Entenderam? Vou explicar. As pessoas pegam uma doutrina bíblica, como por exemplo, a divindade de Cristo, e aí dizem que Cristo não era divino, não era Deus, e sim humano. Ou vice-versa, não dizem que Cristo não era humano, mas era divino. Entendeu? Porque a Bíblia diz que ele era 100% Deus, mas era 100% homem quando estava na Terra. E aí eles invertem essa doutrina bíblica. Né? Eles dão ênfase à unidade de Deus. Né? Eles descartam a ideia de trindade. Eles procuram-se um corpo do homem e se esquecem da alma e do espírito. Eles
não acredita nem que o homem seja tricotômico, muito menos dicotômico, né? Que são duas vertentes aí que aí algumas igrejas acreditam, né? Que o homem seja dicotômico e outra tricotômico. Apesar de alguns textos na Bíblia, bem poucos textos, darem a impressão, às vezes por erro de tradução, de que o homem seja dicotômico, mas 90% da Bíblia, dos textos bíblicos, ele diz que o homem é tricotômico. Né? Vocês estudem depois, não estou aqui tentando influenciar ninguém. Né? E eles dizem que o homem não é tricotômico, ele não tem alma e espírito ou espírito, ele só tem o corpo. Enfim, e é isso. Mas aí, isso, né, pegar uma doutrina e distorcer, né, já é uma unilateralidade de apreciação doutrinária. Eles pegam uma doutrina que já existe e distorce dentro da própria doutrina. Ok? Vocês podem estar perguntando assim, qual é o mal da heresia? Enfim, eu te respondo. As heresias são o que está devorando a Igreja de Cristo. Como eu expliquei no caso do G12, eles estão entrando nas igrejas. Eles prometem mundos e fundos e estão entrando na igreja e devorando a igreja. Tem igrejas de porte grande que já estão abandonando a pregação bíblica e pregando a apostila do G12. Então estão devorando a igreja. Okay? E é essa a intenção do diabo, devorar a igreja de Cristo. Enfim, então eles estão devorando a igreja de Cristo, destruindo a essência do verdadeiro evangelho. Aquilo que eu disse, religião, religare. Evangelho é para religar o homem com Deus. Então eles querem destruir essa intermediação de Jesus com Deus que o homem tem, né? Jesus faz essa intermediação entre o homem e Deus. Eles querem destruir o evangelho. E essas consequências são catastróficas. Né? Os líderes e mestres influenciados, né? Esses líderes e mestres influenciados do evangelho, estão utilizando por dentro da mídia para torcer a palavra de Deus e promover doutrinas e só trazem confusão e instabilidade espiritual. Né? Nós vemos aí grandes líderes, pastores, lançando heresias na mídia, heresias tremendas. Nós vemos um lá em Israel dizendo que a água é uma das águas mais poderosas. A água é água, querido. Ó. Vai orar pela água, vai abençoar, não. A água não tem transferência de unção. O que cura é a fé, tá? E a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não vou orar em cima da água e tomar ela que ela vai me curar. Não. Se eu estiver, ó, a palavra de Deus diz, estais enfermo, chama os presbíteros da igreja e ore, e ungindo com azeite, não é com água, não é orando em cima da água e tomando a água que se cura. Ok? Ah, você está aí passando por esse mau bocado, e você está aí passando por esse devorador aí que está na tua casa financeiro. A Bíblia diz que o devorador, ele só é repreendido como? Com jejum e oração. Com jejum e oração. Não venha distorcer a Bíblia. Não distorcem a Bíblia. Não distorcem a Bíblia. Não tentem vir vender coisas dentro da igreja que expulsem demônio, porque o que expulsa demônio, seja de dentro de casa ou de corpo de pessoa, é o nome de Jesus. E o que purifica o pecado é o sangue de Jesus. E ponto final. A Bíblia não mudou e nunca vai mudar. A palavra de Deus é infalível, inerrante.
e acabou. Quer ser bem-sucedido? Faça o que Deus manda na sua vida. E ponto final. Enfim, vamos lá. Desculpe a revolta. Mas como eu estava dizendo hoje, bobo não é quem vende. Bobo não é quem vende. Bobo é quem compra. Bobo é quem compra. É por isso que a Bíblia diz, lá, se não me falha a memória, em Oséias capítulo 4, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se o povo de Deus tivesse o mínimo de conhecimento, saberia que essas coisas são todas fadadas ao erro. É somente dobrar o joelho no chão, orar, que Deus responde. Não precisa de aguinha. Não precisa de lencinho. É só pôr o joelho no chão, orar, e Deus responde. Enfim, essas doutrinas aí, elas só trazem confusão e instabilidade espiritual. Esses que se dizem neopentecostais, eles ficam cada dia mais distantes da palavra de Deus, porque eles ficam ligados cada vez mais em um espiritismo gospel. Espiritismo gospel. Enfim, seita. O que é seita? O que significa seita? O que seria seita? Seita. Seita significa facção, partido, grupo ou cisão. Ou seja, mais ou menos assim, tudo aquilo que se divide, se facciona, se forma um grupo, é uma seita. Conjunto de pessoas que ensinam ou seguem uma heresia. Lembra que eu te falei? É fácil formar uma heresia. E de uma heresia é fácil se formar uma seita. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A palavra seita, etimologicamente, vem do substantivo latim secta e do verbo sec, seguir. Tem sentido de partido, escola, facção. Movimento daqueles que seguem um líder religioso e seus ensinamentos. Origina-se também do termo secare, que significa cortar, separar. Nesse caso, significa um grupo que se separou de outra seita, dando ideia de divergência de opinião. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Deu para entender o que é uma seita? Ok, então vamos continuar. Características das seitas. Se quiser anotar aí, sempre bom, tá? Características das seitas.
O que as seitas apresentam? Bom, elas apresentam novas revelações. Nós já temos falado que a Bíblia diz que se um anjo descer do céu e apresentar outro evangelho que não seja esse, que caiu, né? Que está na Bíblia, que nós não aceitemos. Então, a seita tem isso de apresentar novas revelações, né? Enfim, novas revelações. O que mais? Elas apresentam novas interpretações da Bíblia. Tem uma Bíblia que surgiu há pouco tempo, que, rapaz, ô Bíblia abençoada, para não falar outra coisa. Uma versão de uma tradução da Bíblia. Veja bem, quando você tira, a Bíblia já fala que não pode tirar, né? Nem um ponto, nem um tio, nem acrescentar. Essa Bíblia tirou um versículo, outro ali, tá, tudo bem. Mas quando você tira como que eu vou dizer? O hebraísmo da Bíblia, os costumes, e tenta passar para o português os nossos costumes, já não funciona. Dizendo assim, a Bíblia foi escrita para aquela época, agora eu tenho que traduzir para essa época. Não faça isso. A Bíblia foi escrita para aquela época, para a época de hoje, para amanhã. E ela não é segundo a tua revelação, é a revelação do Espírito Santo. E essa Bíblia, muitos têm adotado ela, porque ela traz uma linguagem nossa, do português, e costumes nossos. Só que a Bíblia não foi escrita em costumes nossos. Por isso que temos que estudar. Isso tem sido perigoso para as igrejas. E muitas igrejas têm adotado a tal da... Eu não quero falar, mas você sabe qual é. É mais recente aí, sabe? Começa com navio aí. Já entendeu, né? Tá? Navio, vaca, igreja. Ok? Entendeu? Pessoal, tradução de Bíblia hoje é muito, muito difícil. Comprem João Ferreira de Almeida. Se vocês conseguirem achar a Fiel, comprem a Fiel. Se não conseguirem, comprem no mínimo a corrigida, não comprem a atualizada. Ok? Vamos continuar aqui. Então, as seitas, elas apresentam novas revelações. Elas apresentam... Deixa eu só baixar esse som aqui. As seitas, elas apresentam novas revelações. Elas apresentam novas interpretações da Bíblia. Elas apresentam até mesmo um outro Jesus. Elas rejeitam o cristianismo ortodoxo. Elas possuem uma liderança muito forte e dominante. Elas mudam constantemente sua teologia. Como nós vimos ontem, na aula de ontem, né? A seita que nós estudamos ontem, primeiro dizia que Jesus não ressuscitou corporeamente, depois disse que Jesus ressuscitou, mas se desfez do seu corpo. Enfim, elas mudam constantemente. Apresentam falsas profecias, como nós vimos ontem, né? Que várias vezes mudou de data uma profecia. Enfim, garante a salvação pelas obras, quando a Bíblia diz que a salvação vem por Jesus Cristo, não pelas obras, né? Possuem conceito elevado de fraternidade, né? A base escriturária em algumas seitas é a Bíblia e a doutrina do fundador. Ou seja, a doutrina não é a Bíblia, mas a base mas
A base fundamental é a doutrina do fundador. A Bíblia fica em segundo plano. E a Bíblia é mudada. Não a Bíblia, a Bíblia é mudada, a Bíblia que eles traduziram. Acentuado espírito proselitismo, presença dos líderes carismáticos, novos profetas e gurus. Tá ok? Como que eu identifico as seitas? Mais uma vez, é simples. Depois de tudo isso que eu te falei, identificar a seita fica simples, ok? Nós identificamos uma seita pelos argumentos extra-bíblicos e antibíblicos. Argumento extra-bíblico não tem base na Bíblia, ok? Argumento antibíblico é aquele que fere, torce e subtrai e acrescenta o choque com as verdades da palavra de Deus. Vou repetir. Depois de tudo isso que nós falamos, de como conhecer, de como identificar a seita e a heresia, agora eu vou te dar uma última dica para você identificar as seitas. Tá? É simples. Grave isso na tua cabeça. Como vou identificar de maneira simples uma seita? A seita ela tem argumento extra-bíblico e antibíblico. O que é argumento extra-bíblico e antibíblico? O argumento extra-bíblico, ele não tem base na Bíblia. E argumento antibíblico é aquele que fere, subtrai ou acrescenta com choque e choca as verdades bíblicas. Ele acrescenta ou tira da Bíblia. Ele se choca com a verdade bíblica. Ok? É fácil de se, com essa última dica que eu te dei agora, de se identificar uma seita. E o cuidado é que quando eles pegam um texto bíblico, eles sabem manipular. Então você tem que ler, reler, para não dizer assim, é verdade. Porque quando eles te falam desse texto bíblico, você fala assim, nossa, não é que é verdade? Não, não é verdade. Então quando ele te falar de um texto bíblico, quando alguém te falar de um texto bíblico, leia 10 versículos acima, 10 versículos abaixo, e você vai ver se o que eles estão te falando é realmente verdade. Ok? Então é isso. Graças a Deus que nos dá a vitória. E estou feliz por hoje termos tido essa pequena conversa de como identificar uma seita ou heresia. Encerro aqui essa matéria. Viremos amanhã com outra matéria. Espero que vocês estejam aqui novamente, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, e que vocês possam estar gostando. Apesar de eu não estar vendo ninguém aí curtindo e mandando perguntinha, mas tá bom, né? Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, ok? Amanhã estamos aí com outra matéria, tem bastante matéria ainda aí para passar para os irmãos, ok? Se os irmãos quiserem algo além das matérias que nós temos aí, os irmãos deixem aí seu comentário, que eu vou tentar passar algo para os irmãos, tá? E é isso. Aqui é seu amigo de todas as noites, Pastor Davi Mariano, e peço que os irmãos orem por nós, continuem orando por nós, pela minha família, e nós estaremos orando pelos irmãos, ok? Dúvidas, perguntas, pode deixar aí que nós estaremos tentando responder aos irmãos, ok? Fique na paz do Senhor, que Deus dê uma noite de paz, de bênção, sono reparador a todos. Fique na paz do Senhor, até amanhã, se Deus quiser.